O Grupo Memória é um grupo de pesquisa de memória, história e educação, liderado pelo Arnaldo Pinto Júnior e pelo Edivaldo Góes Júnior. O grupo foi formado em 1996 na Faculdade de Educação, com o objetivo de desenvolver pesquisas em história e memória da educação, voltadas para práticas educativas, produção e circulação de saberes e dos objetos pedagógicos, processos formativos e a profissionalidade docente e também da cultura escolar. O grupo tem duas instituições parceiras, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal da Fronteira Sul. O grupo é formado por pesquisadores e seus orientandos de iniciação científica, mestrado ou doutorado. Ao todo, são 9 pesquisadores e 29 estudantes, sendo 15 de doutorado, 6 de mestrado, 3 de graduação e 5 de outra área. Cada professor ele orienta entre 4 a 7 alunos e os encontros ocorrem em forma de reunião. Com memória, pesquisa em 2 linhas. Uma é educação e ciências sociais e a outra é educação e história cultural. É legal abordar que foi informado pra gente que na linha 3 tem 29 estudantes e um pesquisador. E na linha 2 tem apenas um pesquisador. Bom, e falando sobre quem são os professores do Memória, a gente quer ressaltar que nós tivemos a oportunidade de ter uma chamada de vídeo com um dos líderes, que é o Arnaldo Pinto Júnior. E ele deixou claro pra gente que ele não conseguia citar nome por nome dos professores, porque ele disse que para ele, todos ali são professores, mesmo que não sejam da Unicamp. Mas os nomes que constam como pesquisadores, professores pesquisadores da lista são Ana Gomes Porto, André Luiz Paulilo, Arnaldo Pinto Júnior, Edivaldo Góes Júnior, Ernesta Zamboni, Heloísa Helena Pimenta Rocha, Márcia Serra Ferreira, Maria do Carmo Martins, Maria Margarida Pereira de Lima Gomes. E além dos professores do Memória, nós queremos também trazer alguns detalhes que foram muito enriquecedores quando a gente conversou com o Arnaldo. Um deles que nos chamou muita atenção é a versatilidade do grupo. Isso é expresso até mesmo na participação dos alunos da graduação. O Arnaldo deixou muito claro que os alunos da graduação são muito bem-vindos, mas isso se dá através do próprio interesse do aluno. Então, qualquer um que tiver o interesse de participar, é só enviar um e-mail, você participa de uma reunião, vê se é isso mesmo que você quer e inicia seu projeto de iniciação científica. Além disso, todo mundo está convidado a participar das reuniões, a reunião é aberta para qualquer um, mas durante a pandemia elas estão acontecendo pelo Meet. Outra coisa importante também é que o vínculo do grupo é institucional. Como assim? Os nomes que constam na lista são pessoas que atualmente estão sendo orientadas em seus projetos. Assim que finalizado, a pessoa sai da lista, mas ela pode voltar quando ela retornar com outro projeto ou voltar a participar do grupo. Nós também questionamos o Arnaldo a respeito de uma possível ligação entre o Centro de Memória da Educação e o Grupo Memória. E, coincidentemente, ele é coordenador também do Centro de Memória da Educação, mas ele explicou que eles não têm ligação direta, sendo que o Centro de Memória da Educação é um órgão dentro da Faculdade de Educação da Unicamp e pode sim auxiliar o Grupo Memória nas suas pesquisas, mas eles não têm ligação direta. Para finalizar, nós deixamos aí o contato do grupo, sendo que esse é o telefone fixo, então agora durante a pandemia não vamos conseguir contato através dele, mas esse é o e-mail em que nós entramos em contato com o Arnaldo e eles foram muito solícitos, então vale a pena tentar quem tiver interesse. Bom, eu vou falar um pouquinho do NETS, que é o Grupo de Estudos, Trabalho, Saúde e Subjetividade. Os líderes do grupo são o professor Dr. Evaldo Pioli e o professor Dr. José Roberto Montes Eloane. O grupo foi formado em 2013 e as suas áreas predominantes são as ciências humanas e a educação. As pesquisas e as intervenções do grupo têm forte vocação transdisciplinar, com ênfase nos fatores socioculturais indispensáveis para a compreensão dos aspectos orgânicos, funcionais e psíquicos envolvidos em tal processo. Como referencial das pesquisas, o núcleo privilegia contribuições provenientes da psicologia social crítica, das ciências sociais e da psicodinâmica do trabalho. Os objetivos do grupo são compreender o contexto dos movimentos e das diretrizes em saúde pública coletiva e as inflexões teóricas, técnicas e políticas decorrentes de sistemas e propostas educacionais.
Também pretende estudar as relações entre educação, trabalho e saúde mental a partir da perspectiva teórico-metodológica proposta pela psicodinâmica do trabalho. O grupo é formado pelos pesquisadores que estão aparecendo aí no slide, e também por estudantes de graduação através da iniciação científica, de mestrado e de doutorado. E ele tem 5 linhas de pesquisa, que são identidade, trabalho, gênero e saúde, instituições e poder, saúde mental e trabalho, trabalho, saúde e educação, e violência, assédio moral e sexualidade no mundo do trabalho. Bom, basicamente foi essas informações que a gente conseguiu encontrar sobre o NETS, porque no site deles não tem muita informação, e a gente tentou entrar em contato com o coordenador, mas a gente não conseguiu conversar com ele. Então é isso. O grupo de pesquisa Olho, Laboratório de Estudos Audiovisuais, tem como líderes os professores Carlos Eduardo Albuquerque e Alec Wander. Formou-se em 1994 e atua, predominantemente, nas áreas de ciências humanas e educação. O Olho é um grupo que nasce com o objetivo de trazer os estudos, as pesquisas e as obras do cinema para o campo de educação. Tem como proposta investigar a educação estética, cultural e política, as quais são vistas como formas complexas do viver cultural e social contemporâneo. Tem como objetivo também pesquisar e estudar a educação, o conhecimento, a linguagem e a arte. É formado também por professores pesquisadores, entre os quais estão Rogério Adolfo de Moura, Antônio Carlos, Vanceslão Machado de Oliveira Júnior, não sei ao certo como se pronuncia o primeiro nome desse pesquisador, desde já peço desculpas por isso, Carlos Eduardo Miranda, Adilson Nascimento e Anderson Ricardo. O grupo trabalha com 4 linhas de pesquisas, as quais atuam em setores da educação, são elas: Educação e Ciências Sociais. Esta linha de pesquisa trabalha a educação a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas das ciências sociais. A formação do pesquisador e do educador nessa linha se dá por meio de diálogos, educação e história cultural. Essa linha de pesquisa aborda a educação como processo cultural que implica na inserção de indivíduos e grupos em diferentes esferas da vida pública, voltando-se a investigações no campo da saúde, do gênero e da sexualidade, das distintas manifestações e representações corporais, das artes, entre outras. Educação, cultura e linguagem. Essa linha estuda e pesquisa as relações entre educação e cultura, em práticas como a leitura, a literatura, artes visuais e corporais. Sendo que todos os pesquisadores que fazem parte do grupo estudam a linha de pesquisa Linguagem e Arte em Educação. E o professor Anderson Ricardo é o único pesquisador que atua em 2 linhas de pesquisa, as quais são Educação e Ciências Sociais e Educação e História Cultural. O Laboratório de Estudos Audiovisuais está associado também a redes de pesquisa, sendo elas a Associação de Leitura no Brasil, Rede Estúdios Latino-Americano Deleuze e Guattari, Rede de Pesquisa Imagem, Geografias e Educação, a Rede Quino, Rede Latino-Americana de Cinema, Educação e Audiovisual e os atuais financiados pela FAPESP, CNPq, CAPES e Secretaria Municipal de Educação de Campinas. As redes que acabei de mencionar possuem sites onde vocês podem entrar e ver seus eventos, suas publicações, professores associados, administração e todas essas coisas. Vamos deixar para vocês o link de todas na referência. Em uma reunião com o professor Carlos Eduardo Miranda, ele nos relatou que possuem 2 reuniões. Uma entre os professores pesquisadores, que acontece no começo do semestre, onde eles discutem a gestão do grupo, como o funcionamento da sala, processo seletivo, discussão sobre o currículo dos alunos, oferta das disciplinas. A outra reunião é sobre o grupo de pesquisa mesmo, que ocorre regularmente de 15 em 15 dias ou são reuniões semanais e não ocorrem com todos os professores, são mais focados mesmo nas linhas de pesquisa. Mencionou que a organização poderia ser chamada de autogestão, onde o coordenador do grupo de pesquisa é um articulador dos interesses comum dos demais professores. Há um constante movimento, em suas palavras, de parcerias e de desenvolvimento de projetos comuns, no sentido deles cuidarem uns dos outros para fazerem as próprias escolhas acadêmicas. O professor mencionou também que eles realizam produções audiovisuais e produções escritas,
sendo a audiovisual se dá mais nos trabalhos de extensão, de mestrado, de doutorado e pós-doutorado, em parceria com os professores. Já a produção escrita é quase sempre uma exigência das outras formas de produção, e é comum também acontecer em produções híbridas de escritas e imagens. O Grupo Olho é aberto a alunos da graduação, tanto por meio da iniciação científica quanto da elaboração das monografias, e quem tiver interesse, é necessário apenas que mande um e-mail ao professor para assim visitar alguma das reuniões, participar de alguma reunião e ver se realmente se interessa pelo grupo de pesquisa. Segundo o professor Carlos, as reuniões estão sendo realizadas pelo Meet. Ele também mencionou a grande dificuldade com o acesso à internet, que atrapalha muito as reuniões. Por fim, mencionando mais detalhes sobre o grupo de pesquisa Olho, eles possuem 2 projetos de pesquisa articulados ao Programa Cinema e Educação com a Secretaria de Educação do município de Campinas, sendo eles: primeiro, dispositivo de criação e experiência do cinema na Escola de Educação Básica do município de Campinas, onde abordam a Lei 13.006, que obriga todas as escolas da educação básica a exibir 2 horas de cinema nacional por mês como componente curricular complementar. E nessa perspectiva, propõe realizar a formação de cineclubistas a serem envolvidos nas ações educacionais. Lugar, escola e cinema. Afetos e metamorfoses mútuas do espaço às filmagens, das filmagens ao espaço com a FAPESP. O projeto é realizado com 2 escolas públicas de educação infantil situadas na periferia da cidade de Campinas. Esse projeto traz como proposta a criação de cineclubes nessas escolas, trazendo assim o cinema para o ambiente escolar. E, além disso, tem por objetivo realizar uma formação continuada de professores que não seja operada via capacitação, mas sim via criação de percursos diversos de reinventar-se professor nas proximidades do cinema. Há também esse site onde há publicações das produções do grupo de pesquisa e teses de dissertações de algum dos professores pesquisadores. O site está desatualizado desde 2018, mas tem muita coisa interessante, se vocês puderem dar uma olhada, vale muito a pena. Aqui está o contato do professor Carlos Eduardo Miranda. Ele se manteve bem aberto a tirar nossas dúvidas e tirar de vocês também, caso vocês tenham mais dúvidas sobre a organização do grupo, sobre esses projetos, do Grupo Olho, e também para mandar mensagens, mostrar interesse em participar também das reuniões do Grupo Olho. As referências que utilizamos para a produção desse trabalho. Vocês conseguem encontrar também os links das redes de pesquisas mencionadas no Grupo Olho. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.